E aí, meus feras, tudo bem? Professor Otoshi aqui, de volta. Hoje vamos dar continuidade à chamada República dos Coronéis ou República Oligárquica, como queira chamar, tá certo? Pode ser que caia tanto de uma forma quanto de outra no vestibular. Pois bem, hoje a gente vai focar especificamente nas revoltas, tá? Quando a gente fala de revoltas na Primeira República, a gente fala da revolta da vacina, no Rio de Janeiro. Vamos falar da revolta da Chibata, que também aconteceu no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco de cangaço, guerra de Canudos e guerra de Contestado, tá bom? Nessa aula de hoje, vamos focar em três. Vamos falar de cangaço, vamos falar de revolta da Chibata e, por último, vamos falar de revolta da vacina, tá? Numa próxima aula, a gente trabalha Canudos e Contestado. Pois bem, pessoal, quando a gente fala de cangaço, automaticamente eu acho que vem na sua cabeça a figura dele, né? O Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, famoso Lampião, cabra da peste, cabra macho, aquele que saiu aqui do interior de Pernambuco, de Serra Talhada, e se tornou um símbolo, né, dos cangaceiros na história do Brasil. E aí eu sempre começo a aula perguntando aos meus alunos, olha, Lampião, minha gente, ele era um herói? Ele era um bandido? Qual a sua opinião sobre Lampião? O que é que vocês ouviram falar de Lampião? E aí eu já captei diversas respostas por parte dos alunos, né? Já teve aluno que chegou para mim e disse, olha, Tocha, Lampião, ele era um herói. Aí eu perguntei, mas um herói para quem? Ah, um herói para o pobre, porque ele era o Robin Hood do sertão. Veja que definição, Robin Hood do sertão. Eu perguntei, poxa, por que Robin Hood do sertão? Porque ele roubava os ricos, Otoshi, para dar aos pobres. E eu já vi outras coisas também. Não, eu não acho que ele é um herói, eu acho que ele é um bandido. Lampião matava pessoas, ele espancava pessoas, ele estuprava, né? Então eu acho que ele é um bandido. De fato, minha gente, isso depende do ponto de vista, né? Ele pode ser herói para uns e bandido para outro. Mas na realidade, a gente não pode chamar Lampião de herói, tá? A gente muito menos pode chamar Lampião de o Robin Hood do sertão. Sabe por quê, pessoal? Porque é verdade que o Lampião roubava, ele roubava sim. Ele roubava as fazendas, ele roubava os coronéis, os homens mais ricos, né, na época, ele roubava essa elite agrária. Só que normalmente o que ele roubava era para beneficiar o grupo de cangaceiros dele, não para ajudar os pobres. Então vamos tirar da cabeça essa ideia de que o Lampião ele era uma espécie de Robin Hood, né, de benfeitor. Ele não era. Muito pelo contrário. O Lampião ele era um bandido. Ele era um bandido. Ele roubava sim, ele matava sim, ele agredia sim, ele estuprava, tá? Só que a gente costuma definir o cangaço como uma forma de banditismo social. Que eles eram bandidos, isso não se discute. Mas eu quero que você entenda o contexto de surgimento do cangaço. Eis a questão. Quando a gente fala de cangaço, você tem que lembrar, eu estou falando de Nordeste, pessoal. Estou falando de seca. Eu estou falando de fome, eu estou falando de miséria. Eu estou falando de um período em que a maior parte das terras estão concentradas nas mãos dos coronéis, de uma elite, e que grande parte da população brasileira, sobretudo a população sertaneja, passava por dificuldades e não tinha terra, né? Passava por situações como fome, como miséria, como pobreza. Tá? Então, de um lado eu tenho coronéis ricos, poderosos, influentes. Do outro eu tenho um camponês que passa necessidades, né? E que vive em meio a essa seca. É dentro desse contexto que surge o grupo de cangaceiros. É dentro desse contexto que surge essa forma de banditismo social que a gente conhece por cangaço, tá? Lampião vai ser o grande representante, mas temos outros aí, né? Curisco, entre outros, né? O Lampião sempre acompanhado da Maria Bonita, sua esposa, sua companheira de luta, de batalha. Logicamente que o cangaço ele não vai ser muito bem visto pela elite, nem pelos políticos da época, nem pelo Estado, tá? E eles vão começar a ser perseguidos, o exército vai começar a perseguir os grupos de cangaceiros, né?
Mas como o Lampião ele vivia sempre, praticamente, ele dormia num lugar hoje, amanhã ele já estava em outro, ele vivia em constante deslocamento, não tinha uma residência fixa, vamos colocar assim, tá certo? Então ele vivia se deslocando de uma região para outra. E isso, de certa forma, dificultava a captura ou a execução dos cangaceiros por parte do exército, né? Mas vai chegar um momento, sim, que na região de Angicos, que fica ali no sertão do Sergipe, as tropas volantes vão encontrar o grupo de cangaceiros de Lampião. Lampião vai ser morto, Maria Bonita também, suas cabeças vão ser arrancadas, é isso mesmo, eles vão ser degolados, tá certo? Morte bem brutal. E isso simboliza muito, essa violência simboliza muito o que o Estado tinha naquele momento, né? Eles estavam muito chateados, eles estavam irritados com a ação as ações dos cangaceiros, né? No Nordeste brasileiro, tá bom? E aí, com a morte de Lampião, não é que o cangaço acabou, pessoal, vai haver um enfraquecimento do movimento, né? Porque a grande figura do Lampião se foi, mas outros grupos de cangaceiros vão continuar atuando, tá? Até que o negócio vai se dissipando por volta ali do finalzinho da década de 40, tá? 1940, década de 50, por aí, tá bom? Então esse é o primeiro movimento. O segundo movimento que a gente tem que destacar hoje é a chamada Revolta da Chibata. E você pode estar se perguntando, pô, Tosh, que nome, né? Por que esse nome? Gente, primeiro que esse movimento aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Dentro da Marinha Brasileira. Veja, quem fazia parte da Marinha no início do século XX, lá no Rio de Janeiro? Quem ocupava os cargos mais baixos dentro da Marinha eram negros, pobres, tá certo? Os marinheiros, em sua maioria, eram negros e pobres. Quem ocupava cargo de poder, altas patentes dentro da Marinha, eram pessoas brancas. Primeiro aspecto a ser observado. Um segundo aspecto é que o salário da Marinha era muito baixo, tá certo? Então os marinheiros, eles viviam com um salário muito ínfimo. Além disso, a alimentação era precária, era horrível da Marinha na época, tá certo? Vá juntando tudo. Salário baixo, alimentação precária. Além disso, se o marinheiro ele fizesse algo de errado, ele poderia ser punido com 25 chibatadas. Você diz, caramba, porque o cara errou, a punição era 25 chicotadas nele. E isso, minha gente, remete à escravidão, né? Esse código disciplinar da Marinha remete à escravidão. Esse código disciplinar da Marinha era da época do Império ainda. Era antigo. Mas acontecia isso. E aí, minha gente, se você juntar tudo isso, baixo salário, alimentação precária, punições com chicotadas, você já deve imaginar que não era um ambiente muito agradável para os marinheiros, né? E o que deflagrou a chamada Revolta da Chibata foi um episódio onde um marinheiro, Marcelino Rodrigues, ele cometeu uma falta considerada grave, né, dentro da Marinha. Ele bebeu, ficou sob efeito de bebida alcoólica e tal, e ele foi condenado, na época, a 250 chibatadas. Veja, normalmente se davam 25 chibatadas em alguém que cometesse um erro. Tá? A punição eram 25 chibatadas. Nesse marinheiro em especial, Marcelino Rodrigues, a punição foi de 250 chibatadas. E quando os marinheiros viram seu companheiro ali sendo chicoteado a ponto de desmaiar, aquilo dali foi a gota d'água. Eles disseram, olha, a gente não pode mais aceitar esse tipo de situação. A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar pelo fim do castigo das chibatadas dentro da Marinha Brasileira. E aí, minha gente, são esses marinheiros que vão prender os seus oficiais, né? Aqueles oficiais brancos, né? São eles que vão tomar alguns navios
e vão pegar os canhões desses navios, direcionar para a cidade do Rio de Janeiro. Vão escrever uma carta de reivindicação para o presidente da República na época, o Hermes da Fonseca, onde eles vão exigir do presidente aumento salarial, melhoria na alimentação, o fim do castigo das chibatadas, melhores condições de trabalho dentro da Marinha Brasileira. E logicamente que o presidente, diante de uma ameaça dessa, vários navios foram tomados, né? E os canhões apontados para a cidade do Rio de Janeiro. É lógico que o presidente ele tem que fazer um acordo com esses marinheiros. E ele vai dizer, não, tudo bem, eu vou acatar todas as exigências aqui que vocês estão solicitando. E aí os marinheiros disseram, olha, a gente ainda tem mais uma exigência. Anistia. Perdão. Todos os marinheiros que estão participando desse movimento devem ser perdoados. Presidente, ok. Tudo certo. Como fizeram um acordo, os marinheiros baixaram os canhões, acabaram o movimento, entregaram as embarcações, porque foi feito um acordo, só que esse acordo não foi cumprido pelo presidente. Quando os marinheiros, baixaram a guarda, ele mandou prender os revoltosos. Mais de 1.000, para você ter noção, mais de 1.000 marinheiros foram expulsos da marinha. Outros foram presos, tá? Otoshi, quer dizer que o governo deu aquela velha tapeada, passou a perna nos marinheiros. Foi. Fez isso para ganhar tempo. Quando ganhou tempo suficiente, ele foi lá e deu uma rasteira no movimento. A revolta da Chibata, minha gente, ela foi liderada por João Cândido, que é conhecido por o Almirante Negro. Tá? Vai ser ele que vai liderar a chamada revolta da Chibata. E no final das contas ele vai ser preso, vai ser mandado para uma ilha, a Ilha das Cobras, tal, né? Mas ele vai ser a grande figura desse movimento. E aí você pode estar se perguntando, Otoshi, então qual foi a grande importância da revolta da Chibata para a história do Brasil? É porque graças a eles, pessoal, apesar da rasteira que levaram, do presidente da República, mas o castigo das chibatadas vai ser abolido, sim, da Marinha Brasileira. Então, um dos objetivos, que foi a abolição do castigo das chibatadas dentro da Marinha, vai ser alcançado pelo movimento, tá certo? Então, isso é importante, isso é algo que marcou a história, não só da Marinha, mas também a história do Brasil. E o terceiro e último movimento da aula de hoje, a gente vai falar sobre a revolta da vacina, ano 1904, na cidade do Rio de Janeiro. E aí, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, minha gente? Bom, primeiro, o presidente na época era o Rodrigues Alves, tá? Rodrigues Alves, ele queria tornar o Rio de Janeiro uma cidade mais bonitinha, mais moderna. Ele queria transformar o Rio de Janeiro numa cidade europeia. Então, para isso, ele queria estender as ruas, ou seja, ampliar as ruas, modernizar aquela cidade do Rio de Janeiro, deixar ela mais bonita, mais encorpada. E aí ele convocou o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, e disse, olha, Pereira, vamos modernizar o Rio de Janeiro, cara, vamos deixar ele bonitinho e tal. Só que para fazer isso, eles teriam que, por exemplo, derrubar algumas casas. E pode ter certeza que essas casas que seriam derrubadas não é a casa da elite, não é a casa de uma classe média, era a casa dos pobres, eram os casebres, os cortiços. E assim foi feito, pessoal. Como assim, Otoshi? Gente, as pessoas foram escorraçadas de casa. As casas foram derrubadas a mando da prefeitura do Rio de Janeiro. Então colocaram abaixo as casas, derrubaram os cortiços, os casebres, aqueles quiosques no centro do Rio de Janeiro. Para quê? Para ampliar as ruas, para modernizar o Rio de Janeiro. Aí você pergunta, Otoshi, essa galera foi indenizada? Recebeu alguma coisa em troca disso? Porque tiveram suas casas arrasadas, derrubadas, mas receberam alguma casa para morar? Receberam algum dinheiro? Não. Nada disso, pessoal. Nada disso. Então já imagina que a população mais pobre do Rio de Janeiro ficou muito chateada. Além disso, minha gente, o Rio de Janeiro estava passando por um surto de febre amarela, varíola e peste bubônica. E aí,
é, vai aparecer aí a figura do médico sanitarista Oswaldo Cruz, que vai liderar a chamada campanha de vacinação. Ó, a gente tem que conter esse surto da varíola, né? Então vai começar uma campanha de vacinação obrigatória no Rio de Janeiro. Ó, tocha obrigatória. Você gosta de ser obrigado a alguma coisa? É você, sim, é você mesmo. Isso, você que está me vendo. Você gosta de ser obrigado a alguma coisa? Não, né? Ah, Tocha, mas vacina eu acho que eu tomaria porque é bom pra gente. Gente, vocês hoje sabem como é que a vacina funciona. Vocês sabem como é que ela funciona. Eu sei como é que ela funciona. Por exemplo, eu vou tomar uma vacina contra a gripe. O que é que vão injetar em mim? O vírus da gripe. Morto ou atenuado, enfraquecido. E aí meu corpo começa a gerar anticorpos, tal, tal, tal. Não é assim que funciona? Você sabe. Só que nessa época não houve uma campanha de conscientização da população. Olha, minha gente, a varíola causa isso e para isso a gente tem que vacinar vocês. Beleza, então vacinando é que a gente vai prevenir e tal. Aí não houve essa campanha de conscientização. Muito pelo contrário, houve uma violência muito grande, pois os agentes de saúde, os médicos, chegavam na casa das pessoas e obrigavam elas a se vacinarem. Então juntou uma coisa com a outra. O processo de modernização e de vacinação obrigatória deixou o povo mais pobre, a população mais pobre do Rio de Janeiro, muito chateada. Olha, eu não quero ser obrigado a me vacinar e vocês derrubaram a minha casa. E aí eles se armaram com pedras, pedaços de madeira, pedaços de ferro, tudo que você possa imaginar. E tomaram conta das ruas do Rio de Janeiro. Essa foi a revolta da vacina. Contra essa vacinação obrigatória e contra essa política de modernização do Rio de Janeiro. E, logicamente, que o prefeito Pereira Passos vai pegar, reunir aí suas forças policiais e combater e reprimir o movimento. Mas qual foi a importância da revolta da vacina para a história do Rio de Janeiro? Que graças a essa revolta, a vacinação vai deixar de ser obrigatória. Então, objetivo alcançado. Tá bom, pessoal? Próxima aula a gente vai falar de Canudos e de Contestado. Se você gostou da aula, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e indica para um amigo. Tá bom? Beijo para as meninas, abraço para os rapazes, fiquem com Deus, que Papai do Céu abençoe vocês hoje e sempre. Tchau, tchau. Se cuidem.